Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês o nosso primeiro passo a passo especial de Páscoa. E esse primeiro vídeo são esses dois saquinhos aqui pra colocar docinhos ou bala. Ele fica muito fofo e é ótimo pra dar de lembrancinha pra família toda, sem gastar muito, né? Porque o preço do chocolate tá lá nas alturas. Então a gente pode dar um presente carinhoso e ainda assim muito fofo. E também é ótimo pra oferecer pras nossas clientes, pra elas também presentearem a família e os amigos. E essas peças eu fiz utilizando os tecidos da Estilatex. Vamos lá? Para o nosso primeiro saquinho, a gente vai precisar cortar 2 vezes no tecido exterior do moldezinho do corpo e 2 vezes no tecido de forro. Aqui eu não vou usar nenhum estruturador, mas aí se você quiser colocar um acoplado ou algum estruturador mais fininho, fica à vontade. Aqui, para a parte das orelhinhas, eu coloquei o tecido virado direito com direito, risquei aqui o desenho do molde e prendi com o alfinetinho aqui, porque eu vou costurar bem em cima desse risquinho. E além dos tecidinhos, a gente vai precisar também de aproximadamente 55 centímetros de fita de cetim e de um alfinetinho de segurança para a gente conseguir passar a fita para fechar o nosso saquinho. Para começar aqui a nossa peça, eu vou fazer primeiro as orelhinhas. Então, aqui eu vou costurar exatamente em cima do risco que eu fiz do molde. E aqui é legal usar um pontinho um pouquinho menor, porque como a gente vai desvirar e essa peça tá só no tecido, ela pode acabar ficando meio espaçado, o ponto não fica tão bonito o acabamento final. Então eu diminuo o ponto, eu deixo em 2,5, 3, e daí passo a costura aqui exatamente em cima do molde. Em seguida, eu vou cortar aqui o excesso do tecido com uma tesourinha de picote e vou desvirar. Gente, aqui então eu desvirei as minhas orelhinhas e elas vão ficar desse jeitinho aqui. E eu peguei aqui a parte que vai ser as costas do meu saquinho. Eu fiz uma marcação bem aqui no centro, eu fiz um piquezinho. E para cada lado desse pique eu contei meio centímetro. Então a gente ficou com um espacinho de 1 centímetro aqui no centro do meu tecido. E vai ser encostadinho nessa marcação que eu vou posicionar cada uma das orelhinhas. Eu vou colocar uma encostadinha em cada risquinho desse que eu fiz. Ela vai ficar bem pertinho uma da outra mesmo, mas essa que é a intenção. Ele vai ficar desse jeitinho. Agora eu vou passar uma costura bem na beirada aqui, só pra segurar a orelhinha aqui no meu tecidinho. Agora a gente vai pegar um dos tecidos de forro e vai sobrepor aqui sobre o nosso tecido principal com as orelhinhas. E eu vou passar uma costura aqui para unir os dois. E essa costura, ela tem que ter exatamente a mesma margem que você for usar para fazer o outro lado. Aqui eu vou usar a margem de 1 centímetro. Daí quando a gente abrir, ele vai ficar assim. Agora, eu também vou costurar aqui outra parte do nosso tecidinho, que vai ser a frente do saquinho. Eu vou costurar direito com direito, usando a mesma margem de costura que eu usei aqui, que foi de 1 centímetro. Gente, aqui agora eu virei a minha peça e abri a costurinha aqui pelo lado do avesso, dos dois lados, tanto aqui da parte que vai ser a frente, quanto da parte das costas do meu saquinho. E a gente vai posicionar eles direito com direito. Aqui eu vou dobrar a orelhinha só para ela não atrapalhar a gente quando a gente for costurar. E eu vou alinhar os dois aqui e vou prender com o alfinete. Alinha bem a costurinha aqui da lateral, para ficar bem bonito o acabamento do seu saquinho. Agora aqui que eu já prendi, em um dos lados do meu saquinho, eu vou fazer a marcaçãozinha aqui, contando da minha costura aqui de união dos dois tecidos, eu vou contar 1,5 centímetro para cada lado. Então, bem aqui do ladinho, eu vou ter um intervalinho de 3 centímetros que eu não vou costurar. Então, você não passa a costura aqui, você costura em toda a volta e deixa uma abertura no forro para poder desvirar. Mas essa partezinha aqui a gente deixa sem a costura, que vai ser por onde a gente vai passar o nosso fiozinho.
Aqui, naquele intervalinho que a gente deixou sem costurar, é legal dar um retrocessozinho aqui na tua costura pra ele ficar bem certinho na hora que a gente desvirar e não acabar descosturando. Aqui eu vou até abrir um pouquinho também esse tecido, pra ele ficar bem assentadinho dentro da peça quando a gente for passar a fitinha. E aqui eu deixei a aberturinha pra desvirar, eu vou só dar uns piques aqui nos cantinhos arredondados pra quando a gente desvirar ele ficar bem certinho. Bom, pessoal, aqui eu desvirei a minha peça, agora eu vou fechar aqui o forrinho aqui na máquina mesmo. E aquele buraquinho que a gente deixou, ele vai ficar bem aqui do ladinho, ó. Se quiser, dá pra ir no ferro e assentar bem aqui esse pedacinho pra que a dobra aqui dentro fique bem certinha e depois não atrapalhe a gente. Eu vou primeiro fechar o forro e em seguida a gente vai jogar todo o forrinho pra dentro e encaixar ele bem certinho aqui nessa lateral. Ó, gente, do jeitinho que ele tava, ele até já assentou bem certinho e ficou assim aqui do lado, ó. Que vai ser onde vai entrar e vai sair a nossa faixinha. Se eu quisesse colocar duas fitas pra você poder puxar dos dois lados e o saquinho fechar, você teria que deixar a mesma distância aqui desses 3 centímetros, igual a gente deixou desse lado, você deixa do outro ladinho também, porque a gente vai ficar com duas aberturas. Mas como é uma peça bem simplesinha, bem pequena, eu vou colocar fita com ela fechando só de um ladinho. Aí agora, pra fazer aqui o corredorzinho por onde vai passar a nossa fita, eu vou costurar aqui com a margem de 1 centímetro. Eu vou usar a marcação aqui da minha máquina mesmo, mas se você quiser, pode virar do avesso e fazer um risco aqui, contando 1 centímetro a partir daqui do final do nosso saquinho pra dentro, que essa vai ser o canalzinho aqui onde vai ficar a nossa fita. Aqui, quando chegar no seu Vzinho aqui que tá aberto, dá um retrocesso em cima só pra firmar um pouco mais essa abertura aqui e não descosturar a tua peça aqui na lateral. E prontinho, agora o nosso saquinho tá praticamente pronto, só falta passar a fitinha aqui. E pra passar a fita, eu vou usar um alfinetinho desses de segurança pequenininho. É só colocar ele aqui na pontinha da fita e a gente vai passando ela com cuidado pela canaletinha que a gente fez. Bom, gente, então aqui tô com o meu saquinho finalizado, passei a fitinha. E se por acaso o seu tecidinho sair pra fora, é só você pegar e empurrar com a tesoura aqui ele de volta pra dentro e ajeitar. Porque como a gente já vincou bem aqui, dá pra passar no ferro antes também, ele naturalmente já fica com o formato certinho. Então é só empurrar que ele encaixa e ele não vai ficar saindo quando a gente puxar a fitinha. Aí é só a gente puxar, encher de docinhos e dar um nozinho aqui na fita que o nosso saquinho tá pronto. Agora bora fazer o nosso segundo saquinho, que é ainda mais fácil do que esse. Aqui pro nosso segundo saquinho, o molde é muito facinho. A gente vai pegar um retângulo de tecido que caiba 2 vezes o molde aqui e riscar o moldezinho no nosso tecido. Porque a gente vai costurar primeiro aqui o contorno da orelhinha e depois só que a gente vai cortar o excesso de tecido. Então é só fazer isso, você sobrepõe aqui, ó, direito do seu tecido exterior pelo direito do tecido de forro e daí risca 2 vezes o moldezinho. Aqui onde está a marcação do topo da peça e da orelhinha, a gente vai passar uma costura agora com ele assim, só riscadinho. Depois que a gente passar essa costura, que a gente vai cortar aqui a parte de baixo, que essa aqui a gente não costura agora, a gente vai costurar depois. Então, só fecha aqui a parte da orelhinha. Agora aqui eu vou cortar o excesso aqui na parte da orelhinha e na parte de baixo aqui eu vou cortar bem no risquinho que eu fiz do molde. Prontinho, agora a nossa pecinha já tá com o excesso cortado. Aqui, aonde ele fica retinho, eu fiz um piquezinho aqui na diagonal também, bem próximo da costura, pra quando a gente desvirar ele encaixar bem certinho aqui nesse cantinho. E essa parte aqui, ó, tá descosturada ainda. Aqui o meu forro e aqui a parte do principal e aqui dentro tá a minha orelhinha. Agora, pra fechar o saquinho, é daquele mesmo esquema que a gente sempre faz, ó. A gente vai abrir ele aqui, ó, colocar
tecido externo para um lado, tecido de forro para outro. Não precisa desvirar a orelhinha ainda. E aqui no outro tecido é a mesma coisa. E daí a gente vai colocar direito com direito. Tecido exterior com tecido exterior e tecido de forro com tecido de forro. E aqui alinha bem as costurinhas aqui do ladinho. Vou prender com um alfinetinho e é só a gente passar uma costura toda a volta, deixando uma abertura para desvirar no forro. Aqui prendi todinha a minha peça, e esse aqui, diferente do outro, a gente não precisa deixar nenhuma abertura extra, é só aqui no forrinho pra desvirar mesmo, porque esse saquinho, ele é amarrado com a própria orelhinha, então essa parte a gente já fez. Por isso que ele é bem fácil de fazer, super rapidinho. Então aqui, vou passar a costura toda a volta, com a margenzinha aqui do meu calcador mesmo, que é de meio centímetro. Prontinho, gente, tô com a minha pecinha costurada. Agora eu também vou dar alguns piques aqui, onde é curva, e vou desvirar a minha peça. Peça pequenininha, assim, eu gosto de usar uma pinça pra desvirar, que eu acho que fica mais fácil da gente passar ali pelo buraquinho. Que eu deixei um buraquinho bem pequenininho aqui. E daí depois a gente vai usar uma agulhinha de tricô pra ajeitar a orelhinha aqui dentro. Aqui, gente, ó, pra ajeitar a pontinha da orelhinha, eu tô usando a agulha de tricô, só cuidado pra não ir com muita força, porque às vezes ele pode acabar furando o tecidinho. É bem delicado ali que ele já vai encaixando e vai ficar com a pontinha bem certinha assim. Aí aqui agora que eu já ajeitei, eu vou fechar o meu forro aqui na máquina mesmo. E pra mim, a peça já tá pronta. Se você quiser, pode botar o forro pra dentro aqui e passar um pesponto a toda volta, pegando aqui a parte da orelhinha e do topo aqui da nossa peça. Mas eu acho que fica legal desse jeito e acho que não precisa passar o pesponto. Prontinho, agora o nosso saquinho já tá pronto e pra fechar ele é muito facinho. É só a gente dar um nozinho aqui nas duas orelhinhas. Aqui, só é legal ajeitar essa parte aqui, ó, do meio, botar ele juntinho assim, porque daí dá mais o formatinho da cabecinha do coelhinho aqui. E quem gosta de pintar no tecido, pode pintar o rostinho aqui, que fica bem bacana também. E daí aqui é só dar um nozinho. E o nosso saquinho vai estar prontinho. E dá pra fazer esse modelinho maior também. Você pode usar o mesmo molde que eu vou disponibilizar aqui pra vocês, e você aumenta a escala na hora de imprimir, que aí você vai ter um saquinho maiorzinho. Bom, gente, então assim ficaram os nossos saquinhos finalizados. Eles ficam muito fofinhos. Eu adorei essas peças e eu espero que seja muito útil aí no ateliê de vocês, que vocês consigam vender bastante e presentear a família. E essas peças aqui, eu vou vender aqui no meu ateliê na média de 8 a 10 reais cada uma. Essa daqui, ela acaba gastando um pouquinho mais de tecido, então eu pretendo cobrar uns 10 reais e essa aqui uns 8, porque o custo de produção dela é bem baixo. E se você decidir colocar manta nessas peças, pra esse aqui que a gente dá o nozinho na orelha, eu só dou a dica que você não coloque a manta na orelhinha. Coloque só no corpinho, aqui na parte de baixo. Porque daí, aqui, se a gente colocar a manta na orelha, na hora de amarrar, vai ficar bem inchadinho, vai ficar ruim de amarrar. Então fica mais bonitinho se você só colocar a manta aqui no corpinho. Mas só no tecido ele já fica super fofo e eu tenho certeza que as pessoas vão adorar o presente. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e fiquem ligados que na sexta-feira a gente tem mais uma peça super legal aí pra gente vender na Páscoa. Tchau e até a próxima!